Basta imaginar a seguinte cena. A tese construída para aquele caso é, assim, absolutamente irretocável. Aham. A jurisprudência está super pacificada a favor do cliente, os autos são robustos e a sustentação oral está fluindo com uma precisão matemática impecável. Tudo perfeito. Tudo perfeito. Mas aí, no calor do momento, o advogado da parte contrária solta uma frase que, sob a lente estrita do direito, não faz o menor sentido técnico. É uma frase puramente apelativa ou super especulativa, sabe? E o que acontece? O juiz balança a cabeça concordando. Exatamente. O juiz assente, o júri balança, a tese que era perfeita simplesmente derrete no ar. E não por falta de amparo legal, mas por um truque de ilusão que sequestrou o raciocínio da sala inteira. A grande reflexão de hoje é tentar entender por que teses brilhantes desabam por causa dessas miragens argumentativas. Olha, a resposta para isso está muito mais na biologia do que no direito, viu? O cérebro humano, por uma questão puramente de sobrevivência evolutiva, foi desenhado para buscar atalhos. Sempre. Economizar energia, né? Exato. Uma ilusão lógica bem montada, ela não tenta atacar a lei ou o fato em si. Ela ataca a biologia de quem está julgando. Ela veste ali a roupa do bom senso, simula um padrão que o nosso cérebro reconhece fácil e entra pela porta da frente. É quase um hack mental. Totalmente. Uma falácia bem aplicada parece muito mais coerente no improviso do que um argumento técnico denso. Justamente porque não exige grande esforço cognitivo para ser absorvida. E é exatamente para mapear o funcionamento desses atalhos mentais e principalmente para aprender a bloquear isso em tempo real que o nosso Deep Drive de hoje vai mergulhar no Guia Falácias na Mira. É um material escrito pelo André Medeiros e publicado pela Advoco Brasil. E assim, eu já adianto que o objetivo dessa nossa análise não é estruturar um dicionário acadêmico de filosofia para usar em roda de debates, tá? Não mesmo. A ideia é extrair desse material um verdadeiro manual de sobrevivência processual. Sabe, como identificar a bomba e desarmar o mecanismo antes que a explosão contamine o julgamento de vez. Até porque, convenhamos, saber o nome sofisticado de um erro de raciocínio ou ficar recitando expressões em latim não tem a menor serventia prática se o profissional congela na cadeira durante a audiência. Pois é. O texto do André Medeiros é focado estritamente na neutralização tática. O diagnóstico é a identificação da falácia, mas o tratamento é a resposta cirúrgica aplicada ali, no ato. E no contencioso brasileiro, a janela de oportunidade para fazer isso dura o quê? 5 segundos? Sim, muito, viu? Se o debate avançar 1 milímetro a mais, a premissa falsa se consolida como verdade nos autos. E aí já era. Bom, como alguém que convive com o pragmatismo e a urgência diária de um escritório, eu confesso que entro nessa discussão com uma dose bem generosa de ceticismo. Porque, na teoria, essa purificação lógica é esteticamente belíssima no papel. Mas sabemos que os tribunais operam num estado de caos crônico, né? Com certeza. Pautas lotadas, decisões massificadas. Isso. Então, a minha função aqui vai ser testar se esse preciosismo teórico sobrevive à selva de pedra judiciária. E para começar, o texto ataca de frente a desonestidade argumentativa dissecando a falácia do espantalho, o famoso strawman. Clássica. A mecânica é super engenhosa, né? Pega-se o pedido do oponente, distorce até que ele vira uma caricatura ridícula e totalmente indefensável, e então ataca-se essa caricatura, não o pedido real. O exemplo prático que o artigo traz ilustra bem a letalidade dessa tática. Imagina uma defesa penal que pleiteia a redução de uma pena base, baseando-se estrita e objetivamente na comprovação de bons antecedentes do réu. É um fato documentado. Certo. Aí o promotor, percebendo que não tem como rebater a certidão negativa, porque ela está lá nos autos, levanta a voz na tribuna e brada que a defesa está pedindo para que assassinos saiam impunes e voltem para as ruas amanhã. Nossa, é o clássico sequestro do mérito. Exato. Bater no espantalho da impunidade geral é infinitamente mais fácil e muito mais popular do que contestar a validade técnica de uma prova documental. O alvo original era blindado, então eles criam um alvo de palha no meio da sala. E qual é a rota de fuga recomendada para quem sofre esse tipo de ataque? Porque vamos ser sinceros, o instinto primário é gritar de volta, é brigar.
E esse instinto é a ruína da defesa. O erro fatal aí seria cair na provocação e começar a se defender da acusação falsa, argumentando fervorosamente que não apoia a impunidade, que a criminalidade é um problema e tudo mais. E aí perdeu o controle da narrativa. No instante em que isso acontece, o promotor venceu a disputa. O debate deixou de ser sobre os antecedentes do réu e passou a ser sobre a bússola moral do advogado. A neutralização que o guia sugere exige uma frieza quase robótica. Difícil na hora, hein? Muito. A tática é expor a manobra com polidez, mas com muita firmeza. Algo na linha de: a acusação está dedicando um tempo precioso para rebater um argumento que jamais foi formulado por esta defesa. O pedido concreto é estritamente a aplicação da atenuante X. Aguardo a manifestação técnica sobre isso e apenas sobre isso. Sensacional. Estabelece um perímetro de contenção, devolve o constrangimento para quem criou a ilusão. Só que assim, a dinâmica processual ganha contornos muito mais nebulosos quando essa distorção abandona o tom agressivo e veste a máscara do sofrimento humano. O guia avança pro apelo à emoção. E aqui, olha, o jogo muda de figura. Muda bastante. Vamos imaginar uma situação onde o laudo pericial é devastador e irrefutável contra o réu. Aí o advogado de defesa, que está carente de qualquer evidência técnica para confrontar o laudo, gasta lá os seus 40 minutos de fala detalhando a rotina trágica da família daquele réu. Menciona a doença crônica da esposa, a montanha de dívidas, o desespero. Um apelo emocional fortíssimo. Fortíssimo. E as lágrimas ali no tribunal são genuínas. O juiz sente o impacto, o júri absorve o drama. Então, aqui vai o meu pushback. A advocacia não é, afinal de contas, a arte milenar da persuasão? Se esse choro sincero convence o julgador de carne e osso no momento em que a prova técnica condena, classificar essa manobra como uma mera falácia, não só meio, sei lá, como uma ingenuidade acadêmica num sistema operado por humanos tão falhos, eu entendo o suposto, mas a linha entre persuasão legítima e falácia é tênue. E é isso que torna essa confusão tão perigosa. A emoção é um veículo formidável para transmitir uma ideia, claro, mas ela precisa transportar um argumento processual válido. Ela nunca pode assumir o papel de combustível solitário. Tá, mas na prática, como o juiz recebe isso? Quando o cérebro humano se depara com dados técnicos densos, tipo um laudo contábil de 100 páginas, que é difícil de processar, ele busca saídas. A psicologia explica isso através da heurística afetiva. Que é, trocando em miúdos, usar o sentimento imediato de simpatia ou repulsa como régua para julgar se algo é certo ou errado. Exatamente isso. Em vez de responder à pergunta complexa, os dados deste laudo provam a culpa além da dúvida razoável, a mente do julgador, que já está exausta, responde à pergunta fácil: eu sinto pena do sofrimento dessa pessoa. É um atalho de conservação de energia. Total. O magistrado de primeira instância que está submetido ali a uma carga emocional altíssima pode até sucumbir a essa heurística. Porém, o alerta do artigo do André Medeiros é incisivo aqui. Uma tese erguida unicamente sobre a fundação do choro não sobrevive à revisão da instância superior. Porque os desembargadores estão longe daquele calor da audiência. Isso. Eles vão vasculhar a sentença procurando um fundamento técnico que justifique a decisão, vão encontrar um vazio probatório absoluto e a decisão cai por terra. A emoção anestesia o raciocínio ali na hora, mas o processo dura anos, né? Exato. Então a tática de neutralização de quem está do outro lado precisa desativar essa bomba sem parecer um monstro insensível. Porque cá entre nós, atacar o choro alheio é suicídio de credibilidade perante quem está julgando. Com certeza. A resposta exige um redirecionamento altamente diplomático, mas que seja letal na lógica. A orientação é reconhecer a dor, mas isolá-la do direito. E como ficaria isso na prática? O advogado neutraliza a armadilha afirmando algo como: a situação familiar relatada é inegavelmente sensível e tem a empatia de todos nesta sala. Contudo, o que está sob a lente jurisdicional não é o infortúnio da família, mas a materialidade dos fatos comprovado no laudo técnico. Retornemos à prova. Nossa, isso quebra o transe da heurística afetiva na hora.
mantém a postura ética do advogado intacta, mas empurra o adversário de volta para a arena da lógica, onde ele está completamente desarmado. É um golpe de mestre. É a técnica pura se sobrepondo ao instinto. Ilusão dos números. O material avança para uma área de distorções mais elegantes, que são as falácias estatísticas e a contaminação pelo comportamento de manada. A causa falsa, por exemplo, é muito bem ilustrada. É que o nosso cérebro tem uma obsessão quase doentia por causalidade linear, né? Sim, se um evento B aconteceu cronologicamente depois do evento A, a conclusão impulsiva é que A causou B. O guia usa aquele cenário da reforma trabalhista de 2017 para provar o ponto. O debatedor levanta um gráfico lindo mostrando que, após a reforma, o número de novos processos despencou. O martelo é batido, a reforma foi o maior sucesso na redução de litígios. Mas o que se esconde atrás dessa matemática falsa? Oculta-se a omissão deliberada de uma variável macroeconômica monumental. Naquele exato período, o Brasil atravessava uma retração financeira assustadora. A taxa de desemprego foi lá para casa dos 14%, espremendo uma multidão para a informalidade extrema. E quem está fazendo bico diário não aciona a Justiça do Trabalho, seja por medo ou por inacessibilidade. Pois é. Existe de fato a correlação entre os dois fatos cronológicos. Mas afirmar a causalidade direta é uma ficção retórica se a crise econômica for varrida para baixo do tapete. Logo, a neutralização consiste em iluminar a variável omitida, cobrar o panorama completo. E o mais interessante é que essa mesma roupagem estatística é usada diariamente para acobertar práticas ilícitas corporativas, através da falácia do ad populum, o famoso apelo à maioria. A defesa de rebanho. Exato. O cenário clássico: o advogado de uma grande corporação, flagrada numa conduta anticoncorrencial grave, olha nos olhos do julgador e dispara: meritíssimo, é impossível criminalizar esta conduta, pois absolutamente todos os grandes players do nosso segmento adotam idêntica prática comercial. É a tentativa rudimentar de transformar o volume de adeptos de um ato numa excludente mágica de ilicitude. A base psicológica disso é a necessidade de validação e segurança. Se a manada inteira está indo naquela direção, a mente julga que deve haver um lastro de validade ali. Só que não tem. Não tem. O guia do André Medeiros é cristalino. A prática reiterada e massiva de um ato ilícito resulta apenas e tão somente em um ilícito reiterado e massivo. Nunca em licitude. O risco de não combater isso de bate-pronto é cair na armadilha da petição de princípio. E para quem não lembra de cor das aulas de teoria geral, a petição de princípio é aquele vício de raciocínio lógico onde a premissa já assume como verdadeira a própria conclusão que ela tenta provar. Fica num círculo sem saída. Perfeitamente. O argumento subliminar se torna a prática é válida porque o mercado adota, e o mercado adota porque pressupõe ser válida. A neutralização exige desmembrar a frequência do ato de sua qualificação legal. O profissional precisa demonstrar, naquele segundo, que impunidade coletiva temporária não prescreve a lei. E nessa esteira de falhas de avaliação de cenários, ele elenca a pitoresca falácia do apostador, aquela do profissional que perde 4 recursos seguidos na mesma Câmara sobre o mesmo tema e crava para o cliente: a probabilidade está ao nosso favor agora. É estatisticamente impossível perder a 5ª vez. Ignorando completamente que eventos independentes não guardam memória do julgamento anterior. Total. Mas aqui eu trago a provocação central desse bloco para você. Desmascarar essa falsa causalidade ou investir energia rebatendo a defesa do todo mundo faz, no fim das contas, não é lutar contra a própria arquitetura pragmática do judiciário? Como assim? Sejamos honestos. Os tribunais são fábricas de súmulas, jurisprudências em bloco, heurísticas padronizadas para dar conta de um volume de trabalho desumano. Tentar individualizar cada dado, exigindo contexto e exceção, num oceano de decisões genéricas, não é meio que adotar uma postura de Dom Quixote brigando contra os moinhos do sistema? Olha, essa provocação atinge o nervo central do problema da justiça moderna.
A necessidade de padronização pelas cortes é inegável. Sem ela, o sistema entra em colapso antes do meio-dia. No entanto, é precisamente por causa desse algoritmo mental pasteurizado que a estratégia da falácia é tão avassaladora se não for implodida a tempo. O advogado de alto desempenho não entra no tribunal para mudar a cultura milenar do judiciário. Ele aplica neutralização cirúrgica para quebrar a inércia do magistrado única e exclusivamente naquele processo específico. Ah, entendi. É um choque de realidade localizado. Exato. Ao provar que a estatística genérica não serve para aquele trabalhador em particular ou que a prática de mercado daquela empresa possui um elemento oculto gravíssimo, o advogado força o julgador a puxar o freio de mão e olhar para os autos. Basear a advocacia em roletas estatísticas não é litigar, é jogar com o destino. E isso nos puxa para a força motriz dessa inércia cognitiva. Se a nossa mente cede tão fácil aos números, ela entra em colapso de reverência diante da figura de autoridade. A gente entra agora na falsa matemática da justiça e na tirania da doutrina. O apelo à autoridade, no universo jurídico brasileiro, é um esporte de alto rendimento. A famosa carteirada lógica. A pessoa pronuncia o nome de um jurista lendário com um tom de voz grave, ajusta os óculos e, de repente, aquela menção atua como um buraco negro que engole todo o debate. Sim, como se houvesse uma lei da gravidade encerrando o assunto pela simples citação do nome. Só que a ironia é que a carteirada não demonstra domínio do tema. Na real, demonstra uma enorme preguiça intelectual. Transfere-se a responsabilidade da construção do pensamento para a lombada de um livro. O alerta do André Medeiros não é uma cruzada contra a doutrina, longe disso. Claro. O foco é denunciar a ilusão de que o peso histórico de uma assinatura supria a total ausência de nexo causal no argumento. Aquele jurista citado pode estar fazendo referência a uma premissa econômica que nem existe mais, ou pura e simplesmente ter errado na lógica daquele parágrafo específico. A sabedoria não é infalível. Então, o antídoto não é desqualificar a sumidade, o que seria uma gafe colossal, né? O antídoto é cobrar a fundação do edifício lógico, dizer reconhece-se a trajetória do ilustre autor, mas pergunta à parte contrária qual é a base técnica e fática que encora essa doutrina ao nosso caso concreto. A tese tem que ficar de pé sozinha, sem a muleta do nome na capa do livro. Sem dúvida. E por falar em muletas e atalhos confortáveis, a gente chega ao que eu considero o ápice da covardia institucional descrita no guia. A falácia do meio termo, a falsa moderação. O grau de clareza com que o texto da Advoco Brasil disseca esse fenômeno é notável. O meio termo é a injustiça travestida de diplomacia salomônica. E é devastadoramente rotineiro. Uma perícia super complexa aponta um dano estrutural exato na casa dos R$500 mil. Aí, na audiência, o advogado do réu faz uma proposta cínica de R$50 mil para encerrar o feito. O juiz, possuído pela ansiedade de zerar a pauta, sugere o valor de R$275 mil. E diz que é para ser razoável e justo com ambas as partes, rachando a diferença. A aritmética tenta substituir o direito. Mas eu vou vestir a persona da advogada chata aqui. Questiono a viabilidade de resistir a isso. Ir contra a sagrada cultura do acordo no Brasil exige muito estômago. Se o juiz está ali pressionando para o aperto de mão nesse meio termo absurdo e eu cruzo os braços recusando qualquer recuo dos R$500 mil, eu não viro a arrogante antissocial da vara. Eu não corro o risco de sair dali com uma antipatia irreversível e levar uma improcedência lá na frente por um detalhe formal. Olha, o risco social do litígio, o mal-estar na sala, é inegável. Mas o recuo sistemático diante desse constrangimento transforma o advogado num mero homologador de prejuízos institucionais. O que a filosofia ensina, e o material bate muito nessa tecla, é que a média aritmética entre um fato atestado e uma mentira descarada não é um fato moderado, é uma mentira chancelada. Dói ouvir isso, mas é verdade. Se o laudo comprova R$500 mil, homologar 275 significa celebrar a supressão de 225 mil do patrimônio da vítima, com o carimbo do poder estatal. A técnica de neutralização não é levantar a voz ou ofender o juiz,
mas ancorar-se na frieza inflexível da prova. Segurar o leme na tempestade? Dizer que o critério não pode repousar sobre a média de vontades antagônicas, mas exclusivamente sobre o laudo? A longo prazo, a autoridade não respeita a submissão simpática, respeita a imposição dos limites da prova. E manter essa compostura e nitidez de raciocínio debaixo de fogo cruzado exige uma energia mental astronômica. Demais. O que nos abre a porta para a última transição na nossa discussão. Identificar um espantalho voando pela sala, neutralizar a carteirada, bloquear tudo isso em tempo real, não é para qualquer um. A pessoa precisa de memória de trabalho operando em capacidade máxima. É o que a gente chama de teoria da carga cognitiva. Exatamente. Se o advogado contemporâneo tem 90% da mente ocupada pelo desespero do sistema judicial, que está sempre fora do ar, pelas planilhas, prazos fatais, não sobra memória RAM para fazer esse trabalho intelectual refinado. Como manter esse estado de alerta com rotinas tão esmagadoras? É aqui que a Advoco Brasil insere a visão de tecnologia deles, né? É, porque o conceito que o mercado abraça como produtividade hoje é muito raso. A premissa do ecossistema deles atua como uma alavanca para o gerenciamento dessa carga cognitiva. A mente exaurida pela burocracia fica cega para as sutilezas de uma sustentação. Faz sentido. Então, soluções como o Cloud para advogados, que respeita o fluxo de trabalho real, ou o CRM por voz, que transcreve comandos e encerra a agonia de digitar andamentos o dia todo, têm um objetivo claro. A meta não é fazer o advogado preencher mais planilhas diárias. A meta é limpar a mesa da mente, é delegar o braçal para o algoritmo, resgatando a profundidade artesanal. Mas aqui eu lanço o último teste de fogo para essa visão um pouco utópica da automação. A história é impiedosa. Toda tecnologia que prometeu tempo livre resultou em metas multiplicadas por 10. A adoção irrestrita da IA no direito não criaria, na real, uma fábrica de petições genéricas, onde a captura das falácias morre porque o profissional abandonou a leitura dos processos e agora só clica em gerar peça de 80 páginas e assina sem ler. Esse destino sombrio é a certeza absoluta de quem aplica tecnologia de baixa qualidade ou sem propósito estratégico. A tecnologia tratada como muleta apenas automatiza em grande escala a mediocridade. Contudo, ferramentas avançadas atuam numa divisão rigorosa entre silício e carbono. Como assim? A máquina absorve a servidão. Ela cataloga a informação, estrutura a pesquisa de dados, analisa métricas de risco na precificação. Quando o terreno é limpo pela tecnologia, o cérebro humano é blindado, preservando energia para operar onde a IA não chega. A malícia improvisada. A estratégia tática. A capacidade de subverter a heurística afetiva de um juiz olhando nos olhos dele. A máquina prepara o campo previsível para que a inteligência humana reine sobre o imprevisível. O mercado do futuro não é a distopia onde o robô faz sustentação oral, mas um ecossistema impiedoso onde quem delegou a burocracia comprou tempo para pensar nas brechas lógicas. A tecnologia bem aplicada não responde o problema por ninguém. Ela cria o oxigênio necessário para que a mente humana encontre a resposta. E como síntese natural desse nosso papo, cabe lembrar que a genialidade argumentativa é um músculo. Não se desenvolve só com a leitura passiva. Exige simulação constante, dissecando onde a tese caiu por inabilidade de reconhecer o truque do oponente. Articular o mapeamento lógico com as ferramentas digitais certas é o que separa o passageiro da rotina forense do estrategista real. A métrica final do sucesso nos tribunais contemporâneos não é o domínio sobre palavras difíceis, é puramente o reflexo cognitivo. Aquele milissegundo de ouro em que a falácia é interceptada e desintegrada publicamente antes de criar raízes. Com certeza. E para selar essa nossa análise tática do guia do André Medeiros, a gente deixa aqui uma reflexão central para quem nos ouve. Ao revisitar a própria trajetória profissional, quantas argumentações magistrais não escorreram pelos dedos por exaustão de combater miragens retóricas que poderiam ter sido estilhaçadas com uma simples interpelação bem calibrada. E diante da próxima audiência imprevisível, resta a decisão: permitir que a inteligência vire refém das armadilhas do oponente ou tomar posse da própria clareza para atuar como o arquiteto inabalável da própria sentença. Fica aí o debate aberto para as próximas vitórias.